nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. A Nath tá com uma tacinha de vinho, gente, e ela tá numa pose tão engraçada. Ela tá tipo aquela pessoa relaxada. Gente, fazia semanas, eu não bebo, eu bebo só nas férias normalmente, mas fazia semanas que eu tava sonhando com uma taça de vinho tinto. Daí hoje que eu tô sem o George tá com o pai dele, as crianças foram com o pai, sabe? Daí eu tô aqui aproveitando uma tacinha de vinho da sexta-feira antes de dormir. Sexta-feira, 10h30 da noite, a gente gravando. Sim. Daí eu falei, eu vou aproveitar uma tacinha de vinho para a última gravação do dia. Sim, não, é muito merecido. A gente trabalhou muito essa semana. Meu Deus. Foi triste. Meu Deus, então não merecemos. E segue a minha tradição de ser o Leijer Martins, né? O velho da uva. E a Nath tava, sabe aquele meme raiz do senhorzinho segurando o whisky? I don't usually bababá, but when I do bababá. É aquele cara mais interessante do mundo, né? Isso, ela tava com a pose do cara mais interessante do mundo, assim, ela, olá, meu nome é Natália Salazar, girando o copo. Essa é a Patramada Criminal, sejam muito bem-vindos. Só faltou ela falar, tipo, bem-vindos a uma noite de jazz, sabe? Alguma coisa assim, tipo... Mas bem, vamos pra história então, pra você poder degustar o resto do seu vinho em paz, né? Gente, eu hoje... faz algumas semanas que eu tô prometendo que eu vou fazer um caso menos pesado, porque eu acho que a gente tá precisando relaxar um pouco. E essa semana chegou. Finalmente! Por isso que até abri o vinho aqui, tô toda numa vibe mais descontraída. Não, relaxar um pouco, gente, é necessário, né? Bom, gente, hoje... a gente vai falar de Charlie Chaplin. Mas não do jeito que você imagina. Ai, ok. Então já prepare-se para ser surpreendida. A gente não vai falar do fato dele casar com mulheres muito novas? A gente vai falar disso também, mas esse não é o ponto da história. Tá. Eu vou citar isso, porque não tem como falar dele sem citar isso. Uhum. Mas esse não é o ponto da história. Então eu prometi um episódio leve, vou entregar um episódio leve. Tá, amém. Então, primeiro minhas fontes, gente. Minha fonte principal é o livro Bizarre True Crime Volume 1, escrito pelo Ben Oakley. Inclusive, recomendo, eu adorei esse livro. Ele conta umas histórias bem curtinhas, assim, e aí é legal, porque eu vi a história e pensei, ok, essa é interessante, vou pesquisar mais. E aí vamos para as minhas outras fontes. Eu usei o site da National Portrait Gallery do Reino Unido, a BBC, o site Burials and Beyond, os canais Dark History, Curious and Spiritual. E eu também usei o site Adoro Cinema. E eu usei um artigo do Medium de uma página que chama War is Boring. E o nome do artigo é... It is. O nome do artigo é Charlie Chaplin Made Hitler Cry. Oh. E eu também usei o Daily Mail. Sempre o Daily Mail. Sempre o Daily Mail. Não, mas a gente gosta de algo que faça o Hitler chorar, gente. Sim. Mas, gente, vamos começar falando um pouquinho do Chaplin. Como eu falei, vamos falar de Chaplin, mas não do jeito que você imagina. Mas pra falar dele, é bom que a gente fale um pouquinho sobre quem ele é, até pra entender a repercussão do que eu vou contar depois. Tá. Então, bora. Sir Charles Spencer Charlie Chaplin Jr. foi um ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Mais conhecido por seus trabalhos em filmes clássicos no cinema mudo, como Tempos Modernos, Em Busca do Ouro e O Grande Ditador. O Chaplin começou a trabalhar no teatro em Londres em 1898, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Nossa. Sim. Ele era Hannah Montana do tempo dele. Sim, ele era total, tipo, artista mirim, sabe? E em 1913, quando ele viajou aos Estados Unidos com o grupo teatral do Fred Karno, ele tinha 24 anos na época, ele recebeu uma proposta para trabalhar nos Keystone Studios, que foi um dos primeiros estúdios de cinema norte-americanos. Uhum. E lá ele deu início a uma carreira de sucesso, interpretando principalmente o personagem Carlitos. Carlitos, gente, é aquele look clássico, quando você fala em Chaplin, é no Carlitos que você pensa. Uhum. Quem era Carlitos, né? Carlitos foi um personagem que ele mesmo criou, era um andarilho pobretão, com as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro. Ele usava um casaco esgarçado, calças e sapatos desgastados e tudo muito mais largo que o número dele.
Era tudo muito grande pra ele. Uhum. Um chapéu coco, uma bengala e um bigode bem característico, né? Uhum. Em 1940, ele já era um ator consolidado, ele já era considerado o maior ator do tempo dele, nessa época. Uhum. Porque, ele começou a trabalhar nos Keystone Studios em 1913, a gente já tá em 1940, ele já era um dos grandes nomes, ele já era o Chaplin. Uhum. Mas é nesse ano que ele lança o filme O Grande Ditador, que é uma sátira política antifascista sobre o Hitler. E, gente, repetindo, ele lançou esse filme em 1940, quando a Segunda Guerra Mundial estava rolando. Afrontoso. Bem afrontoso. Uhum. Esse filme, pra vocês terem uma ideia, esse filme foi financiado inteiro pelo próprio Chaplin, tá? O estúdio não quis bancar, porque na época os Estados Unidos não tinham entrado na guerra ainda. E os Estados Unidos não queriam se indispor. É e aí claro. ele foi lá. Ele foi lá e falou, não tem problema, eu vou financiar esse filme. Esse filme será feito. Exato. Eu gosto do comprometimento ao deboche. Pra mim, Exato. o comprometimento ao deboche, a sátira, a você provocar alguém, eu gosto disso. Eu acho que é uma qualidade nas pessoas que sofreram um trauma. E assim, gente, ele falou, eu vou fazer, ele queria fazer, ele tinha muito essa pegada de falar sobre antifascismo, de criticar governos ditatoriais, ele sempre foi uma pessoa muito crítica. Uhum. E foi uma escolha muito inteligente da parte dele, porque esse filme é o maior sucesso de bilheteria da carreira dele. Sim. E também é o último filme em que ele aparece vestido como Carlitos. É uma coisa bem interessante até, porque ele fala que fazer esse papel mexeu muito com ele, e não de um jeito necessariamente bom. Ele fala que quando ele vestia o uniforme, ele até mudava de personalidade mesmo, ele ficava uma pessoa mais agressiva. Nossa, Então, que estranho. muito estranho, né? E por conta disso, depois que ele fez o filme, ele aposentou o personagem. Ele falou, não, É sabe? isso, esse foi o Joker dele, né? E assim, um fun fact sobre esse filme é que o Charlie Chaplin teve a ideia de fazer O Grande Ditador quando o Alexander Korda, que era amigo dele, reparou na semelhança física existente entre o Carlitos e o Adolf Hitler. Uhum. E posteriormente, depois que... O Chaplin disse que ele nunca tinha pensado nisso. E aí, esse amigo comentou, tipo, você viu como é parecido? Porque vamos lembrar, gente, que o Hitler chegou no poder em 1933, quando o Chaplin já estava na indústria há 20 anos. Uhum. Então o Chaplin veio primeiro, esse visual do Chaplin. Ou seja, quem copiou foi o Hitler. Então, guarda essa informação. Depois que o Alexander Korda disse isso pro Chaplin, ele começou a reparar, e aí ele foi pesquisar, e ele descobriu que ele e o Hitler tinham nascido com uma semana de diferença um do outro, eles tinham a mesma altura, o mesmo peso e trajetórias de vida muito semelhantes. Os dois nasceram na pobreza, os dois começaram a trabalhar muito cedo, e os dois ascenderam socialmente também muito cedo. E o Chaplin decidiu se aproveitar dessa semelhança para atacar o Hitler quando ele ficou sabendo da política de opressão racial que o governante estava implementando na Alemanha. Uhum. Anos mais tarde, entretanto, né, quando os horrores do Holocausto foram revelados, quando tudo aconteceu depois que a Segunda Guerra acabou, porque num primeiro momento não se sabia, né, pelo menos dizem que não se sabia, o Chaplin declarou que se ele soubesse, ele nunca teria feito uma comédia baseada em tamanha insanidade homicida. Claro. Também como uma curiosidade, o Hitler era fã do Chaplin antes do lançamento de O Grande Ditador. E ele chegou a declarar em certa ocasião que ele considerava o Chaplin um dos maiores performers de todos os tempos. Isso me faz tão feliz. Então, a gente não sabe ao certo qual que foi a reação do Hitler ao assistir o filme. Eu imagino aquela cena da queda, sabe? Nein, 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 nein. O filme foi proibido na Alemanha, viu? Você acredita que esse... A queda foi proibida? Não, O Grande Ditador. Não passou na Alemanha. Foi banido. Doeu, né? O chapéu Pra você ter uma serviu. ideia, a Espanha baniu o filme até os anos 70, quando o Franco caiu do poder. Até os anos 70. Não podia passar o filme. O filme era banido da Espanha, você acredita?
Ai, gente. Pois é, mas enfim. Foi proibido na Alemanha. Ditador, gente autoritária, é um povo muito brega, né? É um povo que se ofende com filme. Pois é. Gente que se ofende com podcast, né? Então, a gente não sabe ao certo qual foi a reação do Hitler ao assistir o filme, mas existem diversas versões do que aconteceu disponíveis na imprensa. Em algumas versões, falam que ele ficou, entre aspas, de coração partido ao assistir o filme. Tem gente que a versão oficial, no começo, foi... Ele nem viu, ele não se importa com essas coisas, nem assistiu. Mas é fato que ele mandou vir uma cópia de Portugal pra não saberem que veio pela Alemanha, pra ele assistir, e que ele assistiu pelo menos 2 vezes. Um diplomata alemão chamado Reinhard Spitze, que era amigo pessoal do Hitler, alegava que o Hitler não só achou o filme amusing, como esse diplomata deu a entender que o Hitler usava o bigode por ser fã do Carlitos. Então, existe essa pessoa, o diplomata Reinhard Spitze, que disse isso, não sou eu falando. Que é amusing, que é tipo... que foi uma coisa que ele gostou, uma coisa... Fascinante. Seria fascinante. Pode ser pro bem, pode ser, sabe? Mas isso também não tem nada a ver com o caso que eu vou contar hoje, gente, é só uma curiosidade. Tá. Em toda a carreira do Chaplin, entre os anos de 1914 e 1967, ele participou de 81 filmes, quase todos de autoria dele, e, por conta desse trabalho, ele ganhou 3 prêmios Oscars, em 1929, 72 e 73. A vida pessoal dele, gente, era muito problemática e muito controversa, pra dizer o mínimo. E antes de eu começar a falar disso, eu quero ressaltar que a gente tá falando de uma pessoa cujos descendentes ainda estão vivos, tem a nossa idade, os netos dele, são ativos nas redes sociais... a gente nunca... Tem descendente dele no mundo todo, basicamente. O Chaplin teve 11 filhos. Então, Deus é pai. Então, eu vou falar de algumas coisas com mais delicadeza em respeito às pessoas que ainda estão com a gente, que não tem nada a ver com o passado dele. Tá. Eu só quero deixar isso claro, que eu estou falando dessa forma, não porque eu passe nenhum tipo de pano, não porque eu concorde, não porque eu dê nenhum desconto para o que ele fez, só porque a gente não pode esquecer que estamos falando de pessoas reais, de pessoas com descendentes vivos, né? E ao que tudo indica, os descendentes dele que são vivos nutrem um grande respeito pela imagem dele e tal. Então quem sou eu? Eu não o conheci, sabe? Quem sou eu pra ser rude nesse momento, falar alguma coisa, sabe? Até porque eu tô falando de coisas que... eu não vou falar agora de alguma coisa que ele tenha sido preso por fazer. Então, tipo, eu não... Entendeu? Eu acho que deu pra entender, mais ou menos. Não é criminal. Não foi criminal o que ele fez. Talvez foi borderline criminal. Eu não acho que ele é uma boa pessoa, mas vamos lá. Eu só quero explicar que... Vamos fazer assim, ó. Você faz com a parte com respeito e eu mando tomar no cu. Tá bom. A gente abrange todas as emoções. Você traz pro podcast, pra esse episódio, a finesse. E eu trago a parte Daily Mail, a parte sensacionalista. Boa. Gostamos assim. Tá? E daí todo mundo fica feliz. Boa. Pra descobrir essa parte da vida dele, eu usei alguns trechos do livro Charlie Chaplin, A Brief Life, escrito pelo Peter Eckford, que foi publicado no Daily Mail. Eles publicaram alguns trechos pra divulgar o livro e tal. Então dá pra saber que é a parte mais fofoca, né? O Chaplin foi casado 4 vezes. E a preferência dele por mulheres muito mais novas era escandalosa até pros padrões da época, tá, gente? Então, assim, se nos anos 10, 20 já era esquisito, e naquela época muita coisa passava, você imagina. Ou seja... Pois é. Podre. Desculpa, eu não posso falar isso, eu sou finesse. Não, você é a finesse. Eu sou a pessoa que fala... Ou seja, ele era um macho escroto. Você pode ser um gênio, uma pessoa maravilhosa na sua profissão e ser um macho escroto. Ser um macho escroto independe de genialidade. Independe de credo, raça, classe social, independe de tudo. Sim. É uma categoria à parte. Sim. Então, gente... Ele foi casado 4 vezes, né? A primeira esposa dele, e sempre atrizes, sempre no trabalho. Era sempre no trabalho, era sempre pessoas que o procuravam, querendo um aconselhamento profissional, querendo contracenar com ele. Então, o que eu também já acho bem problemático. Extremamente problemático.
Predador. A primeira esposa dele, a Mildred Harris, tinha 16 anos. Uhum. E ele tinha 30. É. Entendeu? Em menos de 2 anos depois do casamento, ela pediu o divórcio. Nas palavras dela, ele era mal-humorado, impaciente e me tratava como um cretino. Gente, pra uma mulher pedir o divórcio naquela época... Exatamente. Ela conseguiu e ela recebeu uma fortuna pra época pelo divórcio. Porque consideraram... gente, e assim, eu não achei, de verdade, eu procurei, eu não achei nenhum relato de violência física, tá? Tá. O lance dele, qual que era? Isso eu tô pegando pelas próprias palavras da Mildred, tá? Que foi a primeira esposa. Ele falava pra ela que não era justo ela exigir que ele tivesse uma vida doméstica, sendo que ele queria ser livre. Das palavras dela foi assim, no segundo em que ele casou comigo, ele perdeu interesse em mim. Ah, tá vendo? Ela falou que era isso, que o que aconteceu foi que ele virou... Aí o que acontecia? Ela fazia jantares, tipo, olha, eu vou receber uns amigos atores. Ele falava, não, beleza, perfeito. E aí ela só ia vê-lo uma semana depois. Ele apenas não voltava pra casa. E quando ela reclamava, ele falava, mas você tem que me deixar ser livre, por que você quer me prender? Eu sou um gênio. O gênio precisa geniar, sabe? Uhum. Então... Eu preciso de liberdade para explorar o mundo. O que eu acho ótimo, justo. Sim, vai então explorar o mundo. Não case. E não case com uma menina de 16 anos que tem metade da sua vida, metade da sua experiência de vida. Enfim. Não, a Mildred... E o pior de tudo é que nessa situação ela foi muito mais adulta que ele. Não deu certo, beijo, tchau, pediu o divórcio, Não, mas o que eu digo assim, é uma menina que não tem metade da experiência de vida dele. Então você espera que emocionalmente, mesmo que ela seja uma pessoa madura, emocionalmente, ela não é porque ela não passou por tudo que ele passou. Sim, não, claro. Não, ele tá todo errado aqui. Eu só tô falando que ele foi tão imbecil que uma menina de 16 anos foi mais madura que ele. Mas eu sou finesse, eu não vou falar isso. Não, eu vou falar isso. Eu acho que ele era um macho escroto e eu tô feliz que ela pegou um monte de dinheiro dele. Então, e vai piorar, sabe por quê? Porque ele engravidou sua segunda esposa, a também atriz Lita Grey, quando ela tinha apenas 15 anos. Ou seja, eu espero que essa daí também pegue a outra metade da fortuna dele. O que aconteceu? Me conta. E ele só... Calma. E ele só casou com ela pra não ser preso por estupro de vulnerável. Porque quando ela engravidou, não tinha mais como disfarçar que ele tinha transado com ela quando ela tinha menos de 16 anos. E naquela época, pra legislar... Eu não sei como é hoje nos Estados Unidos, tá? É de estado pra estado. Tá, mas naquela época, se você casasse com a pessoa que você estuprou, você não era preso, porque você tinha feito, entre aspas, a coisa correta. Foi só por isso que ele casou. Se não me engano, ainda existem 9 ou 10 estados que permitem casamento que não tem um limite mínimo de idade. Nossa. Você pode casar literalmente com uma criança de 5 anos, se você tiver autorização dos pais. E muitos pais, em situação de vulnerabilidade, vendem as filhas. Nossa. 9 ou 10 estados americanos ainda não tá na lei, na legislação, que é proibido. Nossa, mano. Tipo, obviamente que é horrível e ninguém quer fazer isso, mas existe. Tipo, não é contra a lei. Não, eu tô horrorizada. Nem vou entrar muito nesse mérito, porque isso tem que ser episódio leve, Natália. Episódio leve. Desculpa. Não, tudo bem. Eu sou a raiva, você é a finesse. Tô te enchendo o saco, porque eu que vim falar de estupro de vulnerável também. Mas não tem outro termo pra falar isso. Tipo, não existe outro termo. Não. Ele... acabou, o relacionamento terminou rápido. E depois ele começou outro relacionamento com a também atriz Paulette Goddard, que viria a se tornar sua terceira esposa. Ela tinha 17 anos quando eles começaram um relacionamento com todas as aspas possíveis. Ele tinha 38. E por fim, a Una O'Neill, que foi a quarta e última esposa dele, também tinha 17 anos quando conheceu o Chaplin. É um predador em série. Sim. Eles se casaram um mês depois dela completar 18 anos. Ele tinha 53. No total, Chaplin viria a ter 11 filhos, 8 deles com a Ona, com quem ele ficou até o fim da vida dele. Eles ficaram 16 anos juntos. Falta de opção, né? Então, vamos falar um pouco disso.
Além das acusações de pedofilia, e eu preciso dizer acusações porque ele nunca foi formalmente acusado nem julgado por nada disso, apesar de se estimar, ele mesmo diz que ele estima que ele tenha dormido com mais de 2.000 mulheres. Uou. E assim, ele só fala o número, eu sabendo das preferências dele agora, eu infiro, né, estou... Tipo, não tô... Pelo menos 1.000 era menor de idade. Então, conhecendo a preferência dele, eu desconfio que a maioria delas não tivesse 18 anos. Além disso, como se não bastasse, ele também tinha a reputação de ser misógino e cruel, tanto com as esposas, quanto com as amantes, porque ele tinha muitas, quanto com as colegas mulheres de set, de trabalho. Macho escroto. Sim. Predador em série, pedófilo, cretino. Sim. E, gente, tudo isso que eu tô contando também não tem muito a ver com a história que eu vou contar. Mas eu penso que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente tá falando de um dos artistas mais icônicos da primeira metade do século XX, que ainda é endeusado por um monte de gente. E uma curiosidade até, foi inclusive difícil até pra eu encontrar essas informações aqui na Irlanda, porque grande parte das matérias que falam sobre esse lado... péssimo dele foram bloqueadas nas ferramentas de busca daqui, tá? Em decorrência da política de proteção de dados da Europa. Meu Deus. Então, por exemplo, quando eu pesquisei termos como Chaplin misógino e Chaplin pedófilo, tudo que eu encontrei foram alguns links obscuros do Twitter, que aqui ainda tá ativo, né? Alguns artigos acadêmicos sobre pedofilia de maneira geral, sem citar o Chaplin. E a mensagem, alguns resultados podem ter sido removidos de acordo com a legislação de proteção de dados na Europa, saiba mais. O que acontece aqui, tá? Eu sei disso porque eu li um livro uma vez que chama So You've Been Publicly Shamed, que é sobre, tipo, cancelamento e tal, e esse livro fala que aqui na Europa você tem a possibilidade de acessar as grandes empresas de tecnologia. E judicialmente, eu digo, né? Você pode chegar com um advogado e se você conseguir provar por eles de A mais B que existem informações sobre você na internet que te prejudicam na sua vida pessoal, as empresas de tecnologia têm a obrigação de tirar essas matérias do ar. Essas matérias não ficam disponíveis na Europa. Eu imagino que a própria família do Chaplin tenha feito isso. Até porque os filhos e netos dele seguem na indústria do entretenimento. Uma das netas dele, inclusive, que também chama Una Chaplin, em homenagem à avó, ela atua em Game of Thrones. Ela fez a Thalissa Maegre, a esposa do Robb. Eu nunca vi Game of Thrones. Se vocês assistem, vocês vão saber quem ela era. A Thalissa, ela é espanhola. Ela nasceu na Espanha, mas ela é filha da filha mais velha da Una... com o Chaplin e de um diretor de cinema chileno. Ela que faz a esposa, ela é um personagem coadjuvante, mas ela é neta do Chaplin e tá trabalhando, parece que ela tem uma carreira na Espanha e tal, é que eu não conhecia, eu fui conhecer ela em Game of Thrones mesmo. Tá. Bom, apesar de todo esse histórico nefasto, pelo que eu encontrei nas minhas fontes, ao que tudo indica, o Chaplin e a Una tiveram uma relação feliz. Tá. Vou explicar por quê. Antes de vocês falarem, não, mas ela tinha 17 anos. Tá, eu não tô dizendo que o que aconteceu foi certo. Eu não estou dizendo que esse relacionamento deveria ter acontecido. Mas, normalmente, a gente associa um homem muito mais velho com uma menina muito mais nova a uma situação de desespero financeiro mesmo. E de abuso. E de abuso. Até porque acontece muito. Normalmente é uma atriz que tá lá, o cara te oferece te tirar de uma vida sofrida, de trabalhar pagando suas contas pra viver uma vida de luxo, sendo uma dona de casa. Não foi esse o caso, tá, gente? A Una era filha do dramaturgo Eugene O'Neill, que é um vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 1936. Uau. E de inúmeros prêmios Pulitzer por seu trabalho como escritor. E a mãe dela também é uma autora muito conhecida. O nome dela é Agnes Ruby Boulton. A Una veio de uma família abastada. Ela era uma nepo baby. Eu acho chique. E quando ela conheceu o Chaplin, ela era considerada o que hoje em dia seria uma influencer. Ela foi votada a debutante número 1 da temporada de 1942 e 43 do Stork Club, que era um clube dos milionários de Manhattan. E foi por esse destaque que ela decidiu tentar seguir carreira como atriz. E depois de alguns pequenos papéis em produções teatrais, ela foi pra Hollywood, onde ela conheceu o Chaplin pessoalmente. Ela nunca conseguiu um papel, mas ele se encantou por ela.
Ele foi apaixonado por ela a vida inteira dele. Uhum. Ele diz, eu não tô dizendo que ele não traiu ela, isso eu não sei, não encontrei, nem pesquisei tão a fundo, mas ela poderia ter continuado a carreira se ela quisesse, ela não quis, ela quis ficar em casa e cuidar dos filhos. Foi uma opção pessoal dela. Eu acho chique, eu adoraria, inclusive. Então, eu pessoalmente acho, e eu tô só especulando mesmo, que a Una tinha algumas daddy issues, porque os pais dela se separaram muito cedo. Ouch. Quando ela era... Não! Eu não tô falando por ela querer ser dona de casa. Eu tô falando o que atrai... Porque, vamos combinar. Ela era uma pessoa que... Ela poderia ter casado com qualquer milionário que ela quisesse. Sim. E ela também, eu tô falando, mas eu claramente tenho daddy issues. Então tá tudo... Não, mas assim... Não tá errada a sua análise. Não, e eu não acho... Eu acho que assim... O fato dela ter daddy issues não torna certo. Só explica por que ela se sentiu atraída por ele. Uhum. Porque, parece, pelo que ela conta, ela tinha uma relação complicada com o pai. Porque o pai não queria que ela fosse atriz. O pai dela era esses caras que fala que... Você não precisa... Atriz, essas mulheres que ficam beijando outros homens. Sabe? Então, o pai dela não queria que ela... naquela época, ser atriz ainda era sinônimo de ser uma mulher promíscua. Era um tabu. Então, assim, e os pais dela se separaram quando ela era muito jovem. Ela tinha pouco contato com o pai, porque ela foi criada basicamente pelos avós. Uhum. O pai dela era contra a escolha de carreira dela, então a relação deles era tumultuada. Então, ao mesmo tempo, ela buscava demais a aprovação do pai dela. Tá. Então, eu imagino que isso deve ter explicado um pouco por que ela também se sentiu atraída por ele. Porque ela realmente, aquele mundo não era uma coisa que a deslumbrava, porque ela já nasceu nele. Não era novidade pra ela, não teve aquilo... Uhum. Nossa, olha, são estrelas. Ela cresceu, o pai dela era uma estrela. O pai dela é o vencedor do Nobel da literatura e é o autor de peças. Ela viveu rodeada de atores. Uhum. Então não era esse o apelo pra ela. E eu acho também que esses escândalos que o Chaplin se envolvia, as amantes, os filhos, as coisas, era dia a dia dela. Ela era tipo a Serena de Gossip Girl da época dela, a Blair da época dela. Sei. Esses escândalos, ela viveu isso. Eu acho que foi até por isso que eles se davam bem. E porque a gente já falou sobre isso, esse negócio de você cresce num meio caótico, então você entende que isso é amor e segurança. Então você acaba procurando caos nos seus relacionamentos e na sua vida, e você acha que uma vida comum e estável é chata. Então, de repente, é isso. Ela cresceu nesse meio, então ela acha que é isso mesmo. Todos os homens são assim, todas as mulheres são assim. E é isso que acontece, vida que segue. Não, pra você ter uma ideia, o pai dela era 6 meses mais velho que o Chaplin. Bom, gente, isso a gente só pode especular, né? Até porque a Una, ela era muito discreta. Ela não fala, eu não sei, eu simpatizo com a Una. Vocês vão ver por quê depois. Mas ela é uma pessoa estoica. Mesmo ela sendo muito rica, muito privilegiada, ela era uma pessoa assim, sim. O Chaplin também descreve ela assim. Muito simples, ela sempre foi de se vestir de um jeito muito simples. Sabe uma pessoa que não tem saco pra nonsense? Tipo, não tem saco pra churumelas, não tem saco pra besteira. Sem tempo pra churumela, tanto na forma de se vestir, quanto na forma de tratar os outros, quanto na forma de ser. E ele gostava muito disso nela. E ela se manteve assim sempre, ela era bem autêntica. Mas bom, eles passaram os primeiros... Oi? Gostei. Sim, gostamos de Una. De Chaplin, não. Não. Mas tudo bem. Bom, o casal passou os primeiros 9 anos da relação vivendo em Beverly Hills, até que em 52, o Chaplin teve seu visto estadunidense revogado e foi expulso do país. Meu Deus. E, ironicamente, ele não foi expulso por sua preferência por jovenzinhas. E sim, porque ele foi acusado de ser comunista. Ai, é típico. Porque os Estados Unidos estavam no meio do chamado macartismo, que foi o período de intensa perseguição a tudo e todos que fossem considerados subversivos e comunistas. O Chaplin, gente, nunca se declarou comunista, muito pelo contrário, tá? Ele sempre negou abertamente todos os questionamentos nesse sentido, mas a arte dele, que era marcada pelo apoio a causas como o direito dos trabalhadores, os direitos civis e o antifascismo, além das críticas que ele fazia ao militarismo e ao capitalismo selvagem dos Estados Unidos, colocaram ele na mira do FBI
e do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Ou seja, você pode ser pedófilo, você só não pode Sim. ser comunista. Não, pera. Você pode ser pedófilo, você não pode ser a favor do direito dos trabalhadores e da ascensão do pobre, porque nem comunista contra o ele militarismo. era. Nem comunista ele era. Não. Ele só era a favor do direito de pessoas pobres e trabalhadoras. Mas isso é demais. Isso é demais para os Estados Unidos. Isso é comunismo. Né? Isso deixa bem claro já deixa bem claro o perfil dos Estados Unidos como país. Pois é, e aí o visto dele foi revogado e as autoridades americanas exigiram que ele passasse por uma audiência sobre sua, entre aspas, adequação moral e política para que ele tivesse autorização para retornar ao país. E Chaplin pensou, e nisso eu tenho que concordar com ele, eu não sou obrigado e não estou disposto, então ele decidiu não voltar mais para os Estados Unidos e foi com a Una e com os filhos para a Suíça, onde ele viveu até o fim da vida dele. É a única coisa que eu respeitei nele até agora. Isso eu respeito. Não preciso negar que eu sou anticomunista. Enfia seu país no cu. Já sou rico, já fiz dinheiro. Já peguei seus dólares, pau no seu cu. Se você souber, a gente vai falar agora do dinheiro que esse homem fez. Mas, e tudo isso que eu falei foi só um prelúdio, porque a gente não tá aqui hoje pra discutir a vida do Charlie Chaplin, porque a nossa história realmente começa a partir do momento em que ele morre. É porque eu não tenho ideia do que esse episódio é, do que é o tema desse episódio ainda. Você vai saber agora, porque a nossa história acabou de começar. Estamos em 25 de dezembro de 1977. Okay. Natal. E o dia em que Charlie Chaplin, então com 88 anos de idade, faleceu em decorrência de um derrame cerebral. O Chaplin foi sepultado 2 dias depois de sua morte no cemitério municipal de Cossier-sur-Veveyvaux. Nome gigantesco, né? A maioria das fontes fala só Cossier, pra resumir, porque é gigantesco o nome. Então, onde ele viveu com a Una, né? Eles viveram lá até o final da vida dele. Como eu já comentei, os dois tiveram 8 filhos juntos. E com a morte do Chaplin, ela herdou uma fortuna estimada, na época, em 12 milhões de libras. Eu fiz o cálculo da inflação na época. Em 1977. Hoje, esse valor seria equivalente a 232 milhões de libras, ou 1,6 bilhão de reais. A Una, se fosse no Brasil, ela teria acordado uma das mulheres mais ricas do país. Ai, que chique, gente. Gente, como a gente já disse, ela já era rica quando ela conheceu o Chaplin, e isso, eles ficaram juntos 16 anos, ela tinha 34 anos. E ela disse que ela amou muito ele, ao tempo todo. Por isso que é até difícil pra eu falar quando eu fui falar das outras mulheres, porque ela não tem nada de ruim pra falar dele. Tipo, mas enfim, né? Ao que tudo indica, eles se gostavam. Ela não precisava, entendeu? Ela sempre poderia correr pra casa, tipo, dos avós, dos pais. Eles tinham muito... A família dela era bem rica. Tipo... Mas enfim. Ela já era rica, como eu comentei, mas ela ficou infinitamente mais rica depois, obviamente, né? Mas vamos lembrar que não era só ela, né, gente? Ele tinha 11 filhos. Então, essa fortuna vai dividir aí. Vai dividir bem. Mas, qual que é o ponto disso tudo? O falecimento do Chaplin teve uma repercussão gigantesca na imprensa internacional. Como é normal no caso de figuras públicas que morrem, né? A imprensa suíça, inclusive, fez uma cobertura super ampla do sepultamento. Se falou muito sobre a herança que ela ganhou, sobre a viúva, sobre a família. E assim, a Una nunca deu entrevista. Ela realmente não gosta de dar entrevista. Ela é uma pessoa sem tempo para churumelas. Mas não tem muito jeito, né, gente? Se você foi casado com alguém com o calibre que o Chaplin tinha na época, vão falar de você mesmo que você não dê declaração nenhuma. Claro. E a notícia dessa morte, de tudo, né, de todo esse rolê, chegou a um jovem mecânico de 24 anos chamado Roman Vardas, que vivia na cidade de Lake Geneva ou Lake Geneva, na Suíça? Eu acho que eu falaria Geneva. Geneva? Eu falaria Geneva, mas eu não sei se eu tô certa. Tá, tudo bem. E a notícia chegou a um jovem mecânico de 24 anos chamado Roman Vardas, que vivia na cidade de Lake Geneva, próxima a Cossier-sur-Vevey, lá, da cidade, né, em que o Chaplin faleceu. O Roman era de origem polonesa e ele tinha chegado na Suíça alguns anos antes como refugiado político, mas ele estava enfrentando dificuldades para encontrar trabalho. Então a situação financeira dele não era boa.
E quando ele leu a notícia sobre a morte do Chaplin, ele teve uma ideia que eu vou contar pra vocês nas próprias palavras dele. Decidi esconder o cadáver de Chaplin e resolver meus problemas. Hã? Pois é. Sim. Hã? Pois é. Aham. Decidi esconder o cadáver de Charlie Chaplin e resolver meus problemas. Ok. Pra isso, ele contou com a ajuda de um amigo, o também mecânico Gancho Ganev. O Gancho era búlgaro, tinha 38 anos, também tinha chegado à Polônia como refugiado político e também enfrentava dificuldades para conseguir trabalho. E bastou uma noite de bebedeira no pub para que o Roman convencesse o Gancho a participar dessa empreitada. Mano. E isso deu início a um processo de planejamento que durou meses e que teve como resultado um enredo, gente, que podia ser o plot de um filme dos Trapalhões. Mana. Sim. Eu tô chocada. Como assim você sai pra beber com um amigo e daí você é recrutado pra participar de uma tour dessa? Pois é. E que plano era esse? Vamos lá. Olha a ideia do... Não dá nem pra falar. Eu parei pra pensar, a ideia nem é ruim. Não façam isso. Não façam isso em casa. Dicas pra tramada. Mas a ideia não é ruim. Ó, qual que era a ideia dele? Ele queria simular o roubo do caixão do Chaplin e pedir um resgate pra Ona em troca da devolução do caixão. Tá. Então, qual que era a ideia? Ele ia invadir o cemitério de Courcières-sur-Vevey, ele ia encontrar o túmulo do Chaplin, tirar o caixão de lá, e em vez de levar o caixão embora, ele ia cavar mais fundo o túmulo, recolocar o caixão nesse buraco mais fundo, jogar uma parte da terra de volta por cima, bater bem essa terra e por cima dessa terra colocar uma camada extra de terra mexida pra parecer que a terra tinha sido revirada. Ou seja, ele ia fingir que ele tirou o caixão, mas o caixão ia estar ali o tempo todo. Exato, então ele não poderia ser processado por roubo de corpo, por nada, porque ele não tirou nada do lugar. Então, pra ele, aquela era a forma ideal dele conseguir o dinheiro, primeiro, sem cometer de fato um crime, grave, né, pelo menos, porque eu acho que ele não podia invadir o cemitério, nem ficar mexendo onde não devia, né? Então, ele queria conseguir muito dinheiro sem precisar roubar um corpo e sem ter que levar um caixão com um corpo já decomposto no carro, né? O que, obviamente, ia levantar um monte de suspeita e eu imagino que não é nem elegante nem higiênico. Sinceramente, de todos os casos bizarros que a gente já cobriu nesse podcast, esse plano é um dos melhores. Então, e aí, o que eles iam fazer? Talvez tenha sido o vinho que eu tomei, mas esse plano tá total fazendo sentido. Agora você tá entendendo por que o Gancho topou. Agora, então, tá total fazendo sentido. Aqui eu já tomei uma taça inteira, então tá total fazendo sentido agora. Então, e aí, o que eles iam fazer? Eles iam fazer isso, voltar pra casa, esperar o sequestro ser noticiado na mídia, porque aí eles iam ter certeza que ela sabia. E assim que fosse noticiado, saiu em algum jornal, eles iam entrar em contato pedindo um resgate de 400 mil libras pra que o corpo fosse, entre aspas, devolvido. Esse plano foi posto em prática menos de 3 meses depois, em 2 de março de 78. Na ocasião, o Roman e o Gancho dirigiram então até o cemitério de madrugada, munidos de 2 pás. Eles acharam a lápide correta, começaram a cavar, e aí o plano já começou a dar errado. Ixi. Por quê? Gente, Europa no inverno. Ai, eu nem tinha pensado... Né? Nossa, eu nem tinha pensado nisso. O solo tá congelado. 2 de março. Então, assim, tava muito frio e tava chovendo muito, tava muito úmido. Março, na Suíça. Então, a terra tava muito pesada. Então, assim, eles conseguiram cavar. Tá. Mas eles não conseguiram cavar um buraco fundo o suficiente pra que eles conseguissem esconder o caixão. E aí, eles se viram na situação em que eles iam fazer o que eles não queriam, que era literalmente carregar o caixão até o carro e fugir com o corpo. Já deu errado. E aí, sobre isso, o Roman diz: eu não me senti particularmente incomodado em mexer em um caixão. Eu ia escondê-lo mais fundo no mesmo buraco originalmente, mas estava chovendo, a terra estava muito pesada. E aí os dois... Assim, como que você planeja isso se você não testa antes numa terra qualquer? Como que você não abriu um buraco numa terra X pra ver? Eu fico indignada com a falta de planejamento das pessoas. A gente foi fazer uma live, a gente testou antes 2 vezes. E deu errado.
Entendeu? É isso, por isso que você tem que testar antes. Eu tô indignada. Esse tipo de plano tem que ser cuidadosamente planejado e executado. Você não pode fazer assim depois do pub. Como que você fica 3 meses entre você pensar nisso e você executar e você não treina? Eu não sei se é porque em dezembro tava... Não, é assim, em dezembro realmente estava mais frio ainda, né? É. Mas eles poderiam, sei lá, uma semana antes, 2, não sei. Mas eles não fizeram isso, eles não sabiam, foi uma dificuldade. Ou fazer num dia que não esteja chovendo, por exemplo, né? Tipo, hoje tá chovendo, vamos fazer semana que vem? Porque o cara tá morto, ele não tá indo em lugar nenhum. Ele não vai sair de onde ele está. A gente pode esperar até o verão, quando a terra tá linda e fofa. E os dias estão mais... Ah, mas os dias estão mais longos. Ah, é verdade. Mas eles foram de madrugada, eles invadiram o cemitério. Mas daí tá mais claro. As madrugadas são mais claras. É. Sim. Mas assim, eles podiam só cavar um buraco na véspera e testar. Eles podiam ter esperado até maio, pelo menos. Eles podiam ter esperado um dia parar de chover. Ou 2, ou uma semana. Enfim, eles não pensaram nisso. O fato é que eles não pensaram nisso. Aí eles colocaram o caixão no carro, dirigiram até uma plantação de milho nas proximidades, abriram um buraco novo e colocaram o caixão lá. E, gente, no dia seguinte, a polícia telefonou pra Una Chaplin e disse o seguinte, eu vou ler entre aspas o que eles falaram. Olha, alguém cavou um buraco na sepultura. Ele se foi. Gente, esse parece o enredo de um filme do Chaplin. Sim! Esse é total o enredo de um filme do Chaplin. E a reação da Una foi a melhor. Ela só achou aquilo ridículo e ignorou o problema. Tipo, ela não se importou. Ela pensou, ai gente, isso é ridículo. E desligou o telefone e foi viver a vida dela. Gente, e aí fica mais engraçado, porque algumas horas mais tarde, o Roman, ele já tinha... Gente, eles moravam... A cidadezinha era bem pequena que eles moravam, todo mundo sabia que eles moravam lá. Fazia muito tempo que eles estavam lá, não foi difícil pra ele conseguir o número de telefone dela. Então, algumas horas mais tarde, quando ele viu que a polícia já sabia, que já saiu no jornal da cidade, ele ligou pra Una, falando que o nome dele era Mr. Rochat. Ele falou, aqui é o Mr. Rochat. Estou com o corpo do seu marido e eu quero um resgate de 400 mil libras esterlinas pelo corpo. Tá. Gente, 400 mil libras hoje seria algo como 2,5 milhões de libras ou 18 milhões de reais pelo corpo. O que você acha que a Una disse? Não, ela vai falar, amor, pega esse caixão e enfia no cu. Ela nem se deu o trabalho de responder, ela desligou o telefone e seguiu com o dia dela. Sério, ela ouviu, ela só desligou, ela não respondeu. Ela, bateu o telefone. Mas eu acho isso lindo porque, tipo, vamos falar a verdade, objetivamente falando. Quando você morre, você já não tá mais ali. A gente tem essa ligação com os mortos, a gente, obviamente que ninguém quer ver o corpo ou o túmulo do seu parente, da pessoa que você ama, dessacrado ou, como que é o nome? Profanado. Ou profanado, ou qualquer coisa do tipo. Você quer que a dignidade da pessoa, né? Mas assim, vamos falar objetivamente falando, friamente falando, já não é mais o seu ente querido que tá ali. Sim, o seu ente querido foi pra outro lugar. Já se foi. Não interessa o que você acredita, ele já não está ali. Então, foda-se. Então, É que como eles viram o valor que ela herdou, eles pediram alto, eu acho. Porque, sabe o que eu falei? Saiu em todo lugar a fortuna que ela... E, gente, a notícia sobre o roubo do corpo, obviamente, se espalhou. Até, gente, ele tava exilado na Suíça, teve todo o problema com os Estados Unidos. E por conta disso, todo tipo de rumor começou a surgir, gente. E é uns rumor tão doido. Tinha quem dissesse que o corpo tinha sido roubado por fãs, que queriam que ele fosse sepultado em Londres, onde ele nasceu. E, gente, dá pra uma teoria doida? Que o Hitler roubou. Não, essa teoria é super digna daquele date ruim que você teve. Ai, meu Deus. Tinha quem achasse que ele tinha sido retirado do cemitério por ser judeu e estar em um cemitério gentil. E assim, gente, até onde a gente sabe, ele não era judeu, tá?
Mas existia uma teoria da conspiração que dizia que o Charlie Chaplin era, na verdade, um espião judeu comunista francês chamado Israel Thornstein. E os motivos para essa teoria são tão doidos que, assim, eu vou ler para vocês a tradução livre de um trecho de um artigo de 2012 do site ABC News que chama Was Charlie Chaplin Really Israel Thornstein? Qual que é a tradução desse artigo? Que seria Charlie Chaplin realmente Israel Thornstein? Ai. E assim, eu vou ler esse trecho pra vocês entenderem essa teoria, porque assim, eu acho que eu nem ia conseguir, é tão doida que eu não acho que eu conseguiria replicar. Então eu vou ler o trecho. Esse artigo foi publicado em 2012, tá? Uhum. Então, de acordo com documentos recém-divulgados, tanto o FBI como o MI5 britânico, MI5, né? Isso. Uhum. Tanto o FBI quanto o MI5 britânico passaram anos tentando determinar se a estrela de filmes mudos, o Charlie Chaplin, né, era na verdade um comunista nascido na França sob o nome de Israel Thornstein. Na sexta-feira, o Arquivo Nacional Britânico divulgou documentos previamente classificados como confidenciais pelo MI5 na década de 50, revelando extensa vigilância transatlântica do ator britânico por suspeita de laços comunistas. Era o auge da era McCarthy nos Estados Unidos, o FBI estava de olho nas estrelas de Hollywood de esquerda, e o chefe ferrenho anticomunista do Bureau, o J. Edgar Hoover, ridicularizou Chaplin em particular como um dos bolcheviques de salão de Hollywood, disse o historiador do MI5 Christopher Andrew à Associated Press. Reaça. O FBI pediu pro MI5 para investigar os antecedentes pessoais e as lealdades políticas de Chaplin em uma tentativa de bani-lo dos Estados Unidos por medo da infiltração soviética. Chaplin, cuja mãe e pai eram artistas ingleses, disse que ele nasceu em Londres em 1889. Os americanos queriam ver se ele realmente nasceu na França sob o nome Israel Thornstein e se ele era um espião comunista. Eu amo que eles pegaram o nome mais judeu da face da Terra. Tão Israel específico. Thornstein, tipo... E que específico! Ai, gente. E aí, é como se você fosse, tipo... comunistasen. Tipo... Sim! Embora os agentes especulassem que a família de Chaplin poderia ter origens russas, o MI5 não conseguiu resolver as suspeitas sobre o local de nascimento de Chaplin. A agência não conseguiu encontrar nenhum registro de nascimento do autor na Inglaterra sob nenhum dos nomes. Também diz que não havia nenhuma evidência de que o nome de Chaplin seja ou tenha sido Israel Thornstein, ou que ele tenha nascido na França. Enquanto um oficial de ligação do MI5 baseado em Washington determinou que Chaplin havia dado fundos para, entre aspas, organizações de fachada comunistas, a agência também não encontrou nenhuma razão para acreditar que ele fosse um espião. É curioso que não possamos encontrar nenhum registro do nascimento de Chaplin, mas dificilmente acho que isso tenha qualquer significado de segurança, escreveu John Marriott, chefe do ramo de contra-subversão do MI5 em 1952. Então, gente, esses boatos se intensificaram com o roubo do corpo, porque quem acreditava nessa teoria falava, olha lá, tiraram ele de lá pra colocá-lo do lado de sua verdadeira família. Umas coisas assim, tipo... Agora que ele morreu, ele cumpriu sua missão e está livre para ir para onde... Sabe, umas coisas. Sendo que, na verdade, foi os dois nerds do pub que queriam fazer o dinheiro. E a Una, gente, ela falou pra família, gente, ninguém conversa com a imprensa, não é pra falar nada, não dá declaração nenhuma, porque se o fato de que pediram um resgate vaza... um monte de gente vai querer ligar pra se aproveitar, pra ver se consegue. Vai ser o inferno. Não, deixa especular. É tudo, vocês sabem que, tipo, vocês sabem o que aconteceu, então não precisa. Então, como a família não falava nada, na cabeça da mídia doida, quem cala? Por que tá quieto? Ai, meu Deus, sim. É uma coisa gente... impossível, porque se você fala, eles vão desconfiar que você tá tentando inventar uma desculpa. E se você não fala, quem cala consente. É porque sabe de alguma coisa e não quer revelar. Então, tipo, é uma situação absurda. Porque toda a premissa é desonesta. Então, não existe nenhuma resposta que possa ser honesta. Porque a premissa é desonesta. Então, é uma situação impossível.
Imagina o desespero dos Nerso, do Roman e do Gantia. O caso cada vez mais coberto. É uma cidadezinha pequena. Ai. A polícia, tipo, alocando todos os recursos disponíveis para localizá-los. E eles só queriam resgate. E a Ona nem atendia eles. Tipo, ela nem respondia. Gente. Ela tava dando... Eles foram ficando desesperados, porque o tempo foi passando, a investigação avançava, a polícia falava no jornal que tava quase pegando os suspeitos. E, gente, a Ona, ela tava ghosting os sequestradores. Em 10 semanas, nas 10 semanas que essa situação durou, eles fizeram 27 ligações de diferentes telefones públicos pedindo resgate pelo corpo, e a Ona não respondeu nenhuma ligação. Ela atendia, ouvia e desligava. No final, ela atendia e eles só imploravam pra ser pagos qualquer valor, só me paga pra poder entregar. Gente, eu amo a Una. O meu sonho é ser a Una. Eu tenho um novo sonho, um novo objetivo de vida. E esse objetivo é ser uma pessoa como a Una. Porque a minha cara fica puta e entrar nessa, sabe? Tipo, de começar a tretar. Começar a tretar e bater boca com esses nerds no telefone, ficar emputecida e querer ir lá, tipo, com o garfão do diabo, espetar esses dois. O garfão do diabo, é. Não, mas no final, gente, como ela não atendia, eles começaram a mandar bilhetes. Pelo amor de Deus, Una, olha pra mim, me nota. Não, e no final, eles estavam tão desesperados que eles chegaram a falar, não, a gente vai, se você não pagar, a gente vai sequestrar sua família. Ela continuou não respondendo ninguém. Sabe o que eu tô pensando? Sabe aquela música do Racionais que o Mano Brown fala? E eu nem sei quem é os mano, isso que é foda. Isso que é foda. Eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Isso que é foda. A Uno tem essa vibe, velho. Vamos lá matar os caras. Não, mano, eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Isso é que é foda. E atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, me dá meu copo que já era. Exato. Grande álbum, gente. Grande Chora álbum. agora, ri depois. Melhor álbum do Racionais. Mas Sim. enfim, gente, nas palavras da própria Una, ela diz... Ela falou super pouco sobre essa situação, tá? Ela falou, Charlie teria achado tudo isso ridículo. É isso. Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Gente, em 16 de maio de 78, a polícia rastreou a última ligação do Roman, porque, obviamente, que assim que o corpo sumiu e a primeira ligação veio, a polícia grampeou o telefone dela, né? Eles estavam rastreando as ligações há algum tempo, mas eles estavam... Primeiro, não tinha tanta urgência, né? Porque... Não é, tipo, ninguém tava correndo risco de vida. Então, o que a polícia basicamente fez foi ir rastreando os orelhões pra ver a área que eles estavam. Porque cada hora eles pegavam um. Tipo, aí, quando... o Chaplin não tava indo a lugar nenhum. Gente, onde ele fez tava, 27... ele ia ficar. A polícia só espera... É uma daquelas situações que a polícia já olha e fala, isso vai se resolver sozinho. Ela, sabe? Porque, gente, 27 ligações, eles triangulando, tava quase fazendo uma seta onde eles estavam já, sabe? Tipo, cada pontinho de orelhão. No final, quando a polícia chegou no lugar, eles estavam do lado do orelhão, eles estavam ali perto, hanging out, sabe? Eles não sabiam mais o que fazer. Tava os dois do lado do telefone, tipo, com as mãozinhas na cintura, tipo, e agora? O que a gente faz? Mano, é total enredo de um filme do Chaplin. Eu tô inconformada. Parece uma cena dos Trapalhões. Eu consegui imaginar o Didi e o Mussum lá com as mãozinhas na cintura. A vida imita a arte. Gente, e aí no que a polícia parou eles já confessaram porque eles estavam muito estressados. Eles estavam exaustos. Eles não aguentavam aquela pressão. Eles acharam que ia ser uma coisa pequena, que ninguém ia ficar sabendo. Tava todo mundo falando de comunismo, de agente secreto. Tipo, ficou muito maior do que o que eles estavam planejando, sabe? E aí, na hora, eles já levaram a polícia pra onde tava o corpo e falaram... Leva. Pega, pelo amor de Deus, acaba com essa miséria que eu tô. Acaba com essa situação, porque vai se criando um clima terrível. Meu... E aí, na hora, tipo, eles foram presos. Mas muito, gente. Eu tô inconformada que eu não conhecia essa história. Eu tô inconformada que, tipo, mais pessoas precisam conhecer essa história. Gente, faz o Patramada ficar famoso pra que todo mundo conheça essa história, por favor. Gente, e aí eles foram presos e julgados por extorsão e por perturbar a paz dos mortos.
Quando o Gunn... E o Chaplin, eu nem sei quem é os malucos. Isso que é foda. E atrás de quem? Ao ser interrogado, o Gancho disse: não me incomodei em levantar o caixão. A morte não é tão importante de onde eu venho. Ótimo. Lacrou. Mas enfim, ele também disse que ele estava chocado com a repercussão do crime e que ele achava que ele tinha se envolvido em um esquema com risco mínimo. E ele também disse que a participação dele foi só cavar e carregar o corpo. Ele falou que ele não tinha nenhuma ideia do que o Roman estava fazendo, pra quem que ele estava ligando, o que ele queria fazer. Inclusive, foi provado que ele estava em outro lugar procurando emprego quando a primeira ligação pra Una foi feita. Tipo, não era... Meio que, assim, ninguém acreditou muito que ele não achasse que ele fosse ganhar nada com isso, tá? Não, claro. Mas ninguém conseguia provar o contrário. Até porque o Gancho não parecia ser muito inteligente, assim, pra... Tipo, quando ele falou que ele ficou surpreso, que todo mundo começou a falar daquilo, eles meio que... Você rouba o corpo de uma das pessoas mais famosas do mundo e você não sabe que vai dar merda. E assim, você tá numa cidadezinha minúscula. O Chaplin era tipo a baleia no aquário do peixinho dourado, sabe? Você vai mexer com ele e você acha que ninguém vai ver nada, mas enfim. Ele ainda assim, ele foi condenado a uma pena suspensa de 18 meses, né, gente? A gente já falou de pena suspensa algumas vezes, como no caso da Mad Russo. Porque uma pena suspensa, basicamente, eles te dão uma pena, entretanto, essa pena é suspensa contanto que você cumpra algumas condições que são estipuladas pelo juiz. Essas condições variam de sentença para sentença, né? Se você cumpre essas condições por um período de tempo determinado pelo juiz, você não precisa ser preso. Caso você descumpra essas condições, você vai imediatamente pra cadeia e aí você vai servir sua sentença inteira. Então, ele foi condenado a uma pena suspensa de 18 meses. E o Roman, por sua vez, ele foi considerado o mentor intelectual do crime. E por isso ele foi condenado a 4 anos e meio de trabalhos forçados. Oi? Ok. Tanto ele quanto o Gancho se arrependeram. E de acordo com o Eugene Chaplin, que é um dos filhos, né, do Charlie Chaplin, ambos escreveram algumas cartas pra Una pedindo perdão. Assim, algumas das cartas ela ignorou. No melhor estilo Una. Só que aí, uma das cartas foi enviada por uma das esposas. Eu acho que do Roman, não tenho certeza, não fala de qual deles. E essa carta, ela respondeu com os seguintes dizeres: olha, eu não tenho nada contra nenhum de vocês e tá tudo perdoado. Eu amo essa mulher demais. Eu quero ser essa mulher. Eu quero ser uma pessoa que não fica descompensada por qualquer inconveniência na vida dela. Porque é a minha cara fazer a minha personalidade inteira se moldar ao redor dessa situação, entendeu? Sim. Tipo, minha personalidade agora é essa situação. Eu o que mesma, aconteceu, eu totalmente. O que aconteceu com a ossada do meu marido? Isso é a minha personalidade essa inteira sou eu, agora. This is me now. Essa sou eu agora. Agora é tudo que eu falo, é tudo que aconteceu comigo. Entendeu? É a minha cara fazer isso, porque eu vou ficar descompensada, eu vou ficar puta, eu não vou falar de outra coisa. Eu não vou dormir, eu vou parar de dormir à noite. Exatamente, pensando na ossada da minha mãe que, sabe, vai foi me dar roubada. pesadelo. Ai, gente, é minha cara. O meu sonho é ser estoica igual a Una. Gente, o Chaplin foi enterrado de novo no mesmo lugar, mas dessa vez o caixão foi colocado no túmulo e a terra foi misturada a cimento pra prevenir que isso acontecesse novamente. A Una faleceu em 91, com apenas 60 anos, e ela foi enterrada ao lado do Chaplin. Com cimento também? Ela eu acho que não. Ai. Não sei, mas talvez sim, vai saber. Mas eles estão um do lado do outro, eles podem ser visitados, inclusive, pra quem morar pros lados da Suíça. E essa é a história de como 2 homens decidiram roubar o cadáver de Charlie Chaplin para resolverem seus problemas. E deu tudo errado. Mana, eu tô chocada, porque foi assim, a gente começou esse episódio, eu não tinha ideia de qual era o caso, eu não tinha... Até o minuto, 35, eu não tinha ideia de onde esse caso estava indo. Onde esse episódio ia parar. Eu nunca ouvi esse caso e eu tô apaixonada. Eu quero falar pra todo mundo que isso existiu.
Como Meu, que é isso que, não é assim, noticiado todos os dias? No começo, eu só ia falar do roubo do corpo, mas se sem entender o porquê das teorias da conspiração, de quem ele era e tal, não ia fazer tanto sentido a coisa tomar a proporção que tomou, sabe? Aí eu pensei, bom, metade do episódio vai ser eu dando contexto, mas como a vida do Chaplin foi o caos, o pavor, não vai ficar uma coisa maçante, né? Por isso que eu também coloquei, eu achei que ia ser interessante. Eu adorei. E é ótimo falar também, a gente ouve falar do Chaplin a vida inteira. Mas não é todo mundo que conhece a história dele. Então eu acho ótimo, porque não só dá o contexto do crime, mas dá o contexto da vida problemática que ele teve, da vida de todos os altos e baixos, né, da vida dele. Eu achei ótimo. Eu adorei tudo. Eu quero espalhar esse episódio pra todo mundo. Gente, se você espalhe esse episódio pra todo mundo tem que conhecer essa história. Eu não sabia que o corpo dele tinha sido roubado. Não, eu fui descobrir lendo esse livro, que eu gostei, assim. E, gente, se vocês quiserem mais histórias, assim, que sejam um pouco mais leves, só que mais, assim, mais bizarrões, que não sejam pesadões, sabe? Bizarrões, apenas bizarrões, sem pesadão, fala pra gente. Normalmente a gente pega casos mais midiáticos, tá? Porque a gente percebe que vocês gostam mais, assim, e esses casos tendem a ser um pouco mais pesados. Às vezes eu acho que uma quebrada, assim, com uma história um pouquinho mais divertida pode ser legal pra todo mundo. Então conta pra gente. Precisa. Se vocês gostaram, se quiserem mais, tipo, nossa, Ana, também quero mais casos assim, me conte mais bizarrices. Que aí a gente sabendo, né, o que vocês querem, a gente vai atrás de bizarrices para vocês. Exatamente. Eu já fiz alguns casos no YouTube que foram diferentes que e mais leves. Mais leves. E tem alguns outros que eu tenho aqui pro podcast, mas acaba sempre entrando os pesadões e os midiáticos e as... É que pedem muito, né? Se as pessoas pedem, a gente quer fazer, a gente quer atender o que a galera tá pedindo. Gente, né? um dia... A gente vai viver de podcast, a gente vai fazer os dois. Os pesadões, os bizarrões, os midiáticos, os mais leves. A gente vai só fazer conteúdo pra vocês. Vai ser ótimo. E se você quiser ajudar a gente a fazer isso, gente, entra no YouTube, se inscreve no canal, ativa sininho, comenta, dá like nos vídeos e, principalmente, se você puder dar um dinheirinho todo mês, entra nos membros do YouTube. A gente sabe que muita gente teve problema com a Aurelo, a gente perdeu bastante apoiador na Aurelo por causa dos problemas da plataforma, então talvez tentem migrar para o YouTube para ver se é melhor, porque ninguém relata problemas com o YouTube, com pagamento no YouTube. Não. E, gente, o conteúdo pra membros é idêntico nos dois, tá? Tudo que tá na Aurelo tá no YouTube também. A única coisa que vai até um pouquinho mais completa, porque vai com uma arte, né? Vai um episódio normal, assim, de áudio mesmo, a gente coloca com uma thumbnail ali no comecinho, né? Uma arte do caso, que seria tipo o post do Instagram. Mas vocês têm todas as mesmas vantagens de um apoiador da Aurelo, gente. Você recebe os episódios antecipadamente, sem anúncios. Você recebe as lives que a gente faz só para apoiadores. Vocês têm acesso ao grupo no Telegram. Vocês têm uma série de... Por exemplo, quando 2 episódios, 2 partes, apoiadores recebem a segunda parte apenas 2 dias após a primeira parte. Então, você não precisa... esperar a semana toda. Do último, da Gisele Pelicot, eles receberam na terça-feira já. Verdade. O do Edgar Smith também, eles receberam já na terça-feira. Então, assim, quando eu posso editar mais rápido, vocês recebem ainda mais rápido. E todo o conteúdo antigo, tá, gente, da Aurelo já foi colocado no YouTube. Então, nem tudo retroativo tá lá também. Não são só os casos desde que a gente criou o clube de membros no YouTube. Então, se você abrir lá a área de membros, tem mais de 30 horas de conteúdo inédito que a gente só solta pra membro, que não tá disponível. Só episódios exclusivos. Aqui. E, além disso, só quem é apoiador tem acesso ao Chão da Sala, que é um programa exclusivo para apoiadores, que é um programa mais divertido, com menos edição, menos pesado, sabe? Uma coisa mais leve, mais nessa vibe desse episódio. Então, exatamente. Vai até o YouTube, entra lá na comunidade, né? Quando você entra no canal, já tem um negocinho lá dizendo, seja membro. E lá você pode doar R$20 por mês e ter todas essas... E muitas outras vantagens que estão vindo por aí. Todas as vantagens sempre vai para apoiador. A gente vai começar a fazer live também, gente. E todo mundo que for membro, tanto da Aurelo quanto do YouTube, vai ter acesso às lives na íntegra depois.
Essas lives, assim, vão ter algumas horas de live, a live inteira fica disponível para os apoiadores verem quando quiserem. Pra quem não é apoiador, a gente vai depois transmitir também, mas a gente vai cortar as lives em segmentos e colocar trechos, só porque senão fica muito longo, fica pesado. Os apoiadores, se eles perderem a live, porque eles estão trabalhando, estão num dia difícil, estão fazendo alguma outra coisa, eles podem assistir a live inteira, na íntegra, a qualquer momento, porque vai estar disponível, vai estar gravado disponível para eles. Então, se você ainda não é membro do podcast Patramada Criminal, se você ainda não é apoiador, vire! Pois e sim, apoie! esse é o seu momento. Esse é seu momento! Tem muita vantagem! Yes! E a gente ama você. Se você ainda não pode apoiar, não tem problema. A gente ama você mesmo assim. Muito obrigada pela sua audiência. Só de você espalhar a palavra e compartilhar os episódios nos seus stories e comentar no post do Insta, você já ajuda muito a gente. Se você puder, vá até a Apple Podcasts pra dar um review lá, pra escrever uma avaliação, uma review, dá 5 estrelas no Spotify. Tem diversas formas que você pode apoiar a gente de graça também. Tá bom? Amo vocês, muito obrigada pela audiência e tchau. E beijas. Beijas e queijas e tenham uma boa semana. E não roubem corpos, gente. Não roubem corpos, Deixa os mortos descansarem, gente. Não se envolvam nessas presepadas, gente. Fujam não. dessas presepadas. Tchau. Agora tchau de verdade.